Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, muita alegria de eu estar aqui voltando a gravar meus vídeos. Lembrando que agora os vídeos que eu estou publicando de manhã, eu falo de manhã, né, coisa de paranaense. Aqueles vídeos que estão sendo publicados de manhã, eles têm a intenção de ser os vídeos mais rápidos, que eu estou chamando de curiosidade da mente e comportamento. São vídeos mais curtinhos, são vídeos mais do dia a dia, tá? Então normalmente às 10 da manhã eu estou publicando esses vídeos no meu canal. E esses agora que eu começo a publicar às 8 da noite, são vídeos fundamentados em artigos que eu escrevo. Eu tenho aí umas centenas de artigos que eu já escrevi, que eu venho escrevendo toda semana. Quem me acompanha tem a possibilidade de ler esse artigo. Eles estão sendo publicados lá sempre no meu blog, que é marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2 L's Souza com Z, e lá no LinkedIn eu sempre estou publicando esses artigos. Então, de noite são vídeos mais longos porque é fundamentado nos artigos. De manhã são vídeos rápidos ali de curiosidades da mente e do comportamento ali, vídeos rapidinhos que tem mais a ver com as questões do dia a dia. Beleza, pessoal? Fica aí a dica, são bem legais. Comecei hoje, esse da manhã. O tema é bem bacana, tá? E esse que eu tô falando aqui hoje é sobre a questão do foco, dessa dificuldade que a gente está tendo de ter foco, dessa pandemia da desatenção, vamos dizer assim, né? O que está acontecendo? Porque essa dificuldade de a gente conseguir dar foco, dar atenção àquilo que realmente importa. E aí eu quero falar isso hoje com vocês, para vocês poderem entender o que isso por que isso acontece. E a partir do ponto que a gente entende, compreende a questão, isso nos ajuda a trabalhar, a treinar o nosso cérebro para que a gente possa superar isso. Então a ideia desse vídeo agora, hoje, nesse momento, é sobre isso. Mas assim, não lembre lá, não lembre, não se esqueça de dar o like, não se esqueça de compartilhar, de fazer parte do canal, não se esqueça de dar sua opinião, não esqueça de grande parte dos vídeos que eu gravo e de artigos são de pessoas pedindo para escrever, que mandam temas para mim. Então, se você tiver um tema aí dentro do comportamento, dentro da neurociência, manda, que se eu tiver aqui a capacidade, a humilde capacidade de escrever sobre, eu escreverei e farei o vídeo com todo carinho, com toda paixão, adoro fazer isso. Claro que eu não estou aqui para levar verdades, é sempre a intenção, é sempre gerar reflexões, co-criar conhecimento. Então isso aqui é um dos modos, uma das possibilidades de ver as coisas, tá? Pessoal, então vamos começar lá. Uma grande provocação que eu sempre faço para meus clientes, principalmente em terapia cognitiva comportamental, é os 10 primeiros minutos depois que ele levanta. E é muito engraçado que eu tenho clientes que falam, cara, hoje não, amanhã você vai ver, Marcelo, amanhã eu vou acordar, eu vou me dedicar, eu vou focar em resolver o que eu preciso resolver, em terminar o que eu preciso terminar, em começar um projeto que é realmente importante para mim. Amanhã vai ser o dia. Aí ele acorda, sei lá, bombado, com aquela potência de agir. Basta ele ir no banheiro, escovar o dente, sentar na mesa do café e uma mágica acontece nesse caminho que é inexplicável. Basta ele fazer esse movimentinho que de repente aparece um celular na mão dele. E isso acontece comigo, com você e com essa... só não acontece com quem não tem celular ou que tem muito autocontrole. Por quê? Porque realmente a gente acabou nos tornando viciados digitais. E isso acontece de uma maneira muito peculiar, diferente do que as pessoas pensam. O vício digital não é ele que causa a falta de foco, como a maioria das pessoas pensam. Para todas as pessoas, falam, porque eu não consigo concentrar, eu toda hora me perco, e sempre atribui isso ao mundo digital. E não é o mundo digital que causa a falta, que cria que gera essa desatenção. É o contrário. É a falta de foco que faz nós criarmos uma dependência digital. É o contrário. E eu vou explicar isso, e é muito importante você entender a diferença dessa dinâmica, porque talvez aqui esteja uma daquelas vírgulazinhas que você precisa para realmente voltar a ter ali as rédeas e ser o protagonista da sua vida. Então, pessoal, vamos seguir aqui, que o bate-papo é bem interessante. Só para você ter uma ideia, tem escritos ali nas regiões da antiga Grécia, de 400, 500 depois de Cristo, ali em Roma, de pessoas que praticavam algum tipo de meditação, algum tipo de crença, monges, enfim, que já relatavam a dificuldade de conseguir ter foco, de dar atenção plena.
Ele tem alguns escritos que até fala que eles estão tendo dificuldade de meditar porque na busca da conexão com Deus. E é interessante isso, porque esse é um atributo que, apesar de agora parecer realmente que está pandêmico e ele está uma intensidade muito maior que a gente poderia conhecer do nossa própria história, da nossa própria relação com a vida, não é de hoje essa questão da desatenção, essa discussão não é de hoje. As coisas mudaram, então a gente normalizou a desatenção e esse é o grande problema nosso hoje. Se a gente for levar isso para a psicologia comportamental, para a psicologia humana, a gente tem que entender que o cérebro nosso ele tem algumas perspectivas fundamentais para a gente acordar e para a gente dormir e querer acordar de novo, que é o prazer. O ser humano, ele só faz algo se ele ver que vai ganhar. E quando ele ganha, ele sente prazer. Então o ser humano só atribui um movimento diferente se ele ver que aquilo que ele está fazendo hoje gera menos ganho do que aquilo que ele pode fazer amanhã. Então a gente sempre está num processo em busca de ganho. Todas as escolhas que nós fazemos na vida é em busca de um ganho. Todas as escolhas. E esse ganho tem a ver com prazer. Então o ser humano ele vive em função do prazer e em busca de evitar a dor e o sofrimento. E esses são os dois extremos das nossas crenças. É justamente essa dualidade aqui que vai formar nossas crenças limitantes. Por quê? Porque aquilo que não deu certo, a gente vai formar uma crença limitante para não fazer aquilo, para não sofrer, para não perder. Porque a intenção aqui é entender isso como perder. Então, esse que aquilo que deu certo, a gente vai querer refazer de novo porque aquilo trouxe algum ganho. A gente teve prazer e o ganho dá prazer. Então, vamos pensar sempre assim. Sempre que a gente atribui algo para a nossa vida, é sempre em busca de um ganho. Ah, mas a Madre Teresa, algum ganho ela tinha. Ah, mas não sei quem, algum ganho tinha. A gente não faz sem a intenção de ganhar. Mesmo que isso não seja uma intenção consciente, mas é uma questão humana, é uma questão da psique humana. Por que eu estou falando isso? Porque existem dois caminhos na nossa vida que a gente pode buscar esse ganho e sentir prazer na vida. Um é quando nós atribuímos valor, quando a gente tem lucidez do valor da própria vida. E quando a gente tem essa lucidez do valor da nossa própria vida, a gente tem uma perícia em procurar fazer aquilo que faça sentido para nós. E quando a gente faz algo que faz sentido para nós, a gente tende a dar atenção àquilo. E essa atenção nos faz sentir prazer. Ou seja, é justamente na busca por aquilo que a gente tem a intenção de alcançar que a gente sente prazer. O prazer não está no alcance, mas na busca, na conquista, na trajetória do processo para aquilo que a gente quer. E toda vez que a gente tem um desejo, que a gente tem um desejo não, que a gente tenha vontade, ou seja, aquilo que importa, aquilo que é importante para nós, toda vez que a gente tem isso, a gente sente prazer, a gente sente algo que nos empodera, que faz a gente focar, dar atenção. Ou seja, a gente só consegue dar atenção a algo que é importante, que nos importa, algo que faça sentido para nós. Se não faz sentido, a gente não dá importância porque não tem prazer. Então esse é um primeiro ponto fundamental. Uma segunda questão da psique humana, que hoje a maior preocupação da neurociência é o quê? É a velocidade e a quantidade de informação que nós temos acesso nesse instante. Ou seja, o nosso sistema sensorial, a nossa capacidade... Eu assisto vídeo, que eu acho que é o vídeo 105, que é uma videoaula que eu faço explicando justamente essa proposta, de você entender que a gente está recebendo muitas informações pelos sistemas sensoriais e somatosensoriais. Ou seja, é muita informação que a gente hoje tem acesso. E nosso cérebro está tendo dificuldade, ele está sendo sobrecarregado de informação e dificuldade de escolher o que importa e o que não importa. E essa quantidade de informações, muitas vezes, faz a gente se perder daquilo que realmente a gente deveria dar atenção. Então, o excesso de informação faz a gente se perder daquilo que importa para nós. A gente está tendo dificuldade de reconhecer, dentro desse momento, aquilo que é importante ou não para nós. E se não tem importância, se a gente não vê relevância disso, a gente não consegue focar, a gente não consegue dar atenção. Ou seja, a gente precisa se acalmar, desacelerar,
para conseguir recuperar a capacidade de processar uma parte dessa informação que a gente tem acesso, para que a gente possa reestruturar nossa condição de dar atenção, de buscar aquilo que efetivamente nos faz sentido. Bom, e aonde entra aí o mundo digital? Bom, até aqui eu espero que vocês tenham entendido da importância que é a gente compreender que os excessos que a gente está hoje de informações, quando eu falo informações sensoriais, são sensoriais, eu estou falando não só da notícia em si, eu estou falando da luz, eu estou falando do ruído, eu estou falando da poluição, eu estou falando da temperatura, eu estou falando das cobranças pessoais, profissionais, eu estou falando das brigas, eu estou falando do trânsito, eu estou falando enfim, eu estou falando de tudo isso que chega a nós. E mais que isso, ainda chega as informações que vêm pelas redes, pelos meios digitais, com informações que alteram sua emoção, que altera seu modo de pensar. Quando você fala lá do Zuckerberg, desse Larry Page, desses caras que criaram aí a Facebook, Instagram, desses caras que criaram essas redes sociais não foram criadas do nada. Essas pessoas tinham noção da psicologia humana. Por quê? Porque eles perceberam que uma das coisas que mais atrai a atenção da pessoa é justamente os conflitos. E os conflitos são fundamentais para movimentar a emoção, startar a emoção, uma dinâmica de poder sobre cada pessoa. E as redes sociais, justamente a ideia é essa, é fazer você alterar seu estado emocional. Essas alterações de estado emocional, elas vão mexer com o seu próprio ego, com o seu próprio ser, com a sua própria identidade, de você querer ali se demonstrar. Por quê? Porque isso também gera prazer. Então, não é à toa que eles buscaram a mecânica, o algoritmo certo para isso. Mas vamos chegar lá. Bom, o cérebro nosso ele tem algumas áreas e algumas regiões que, quando são estimuladas, faz o corpo produzir certos neurotransmissores e que dá essa sensação de prazer, essa sensação de alegria, de potência, de força, enfim, que nos encanta, que nos faz sentir bem. E são esses neurotransmissores que são produzidos que fazem isso acontecer, que essas certas áreas que são estimuladas a levar essa produção. Uma delas, que eu sempre repito, é, por exemplo, o sistema de recompensa. O sistema de recompensa ele tem algumas funcionalidades fundamentais para a vida que tem a ver justamente com esse estímulo. E o que faz o sistema de recompensa? Justamente, uma das coisas que mais encanta ali essa região do cérebro são as informações, o acesso à informação. Ou seja, quando a gente está focado, imagina o seguinte, quando você está focado, você tem um objetivo, você está correndo atrás, você sempre vai buscar informações referente àquilo, porque a informação, o conhecimento, a novidade, o saber, tudo que é diferente vai gerando prazer em nós e a gente sempre vai querer mais. Por isso que leitura vicia, por isso que pessoas empreendedorismo vicia, ou seja, as coisas que estão dando certo e vai nos dando a oportunidade de buscar novos saberes, novos desafios, isso nos gera muita potência de ser. E a informação é uma dessas. Então, quando a gente perde o foco, quando a gente não consegue mais definir, devido a esse ruído intenso em volta de nós, devido a essa insegurança, devido ao medo, devido a todas essas questões que a gente vive no mundo hoje que interferem na nossa capacidade de ter clareza sobre aquilo que nós estamos sentindo, daquilo que importa para nós, a gente vai se distanciando do foco, daquilo que importa. E a gente acaba substituindo isso por outros mecanismos. Como o cérebro é viciado em informação, qual que é o caminho mais fácil de encontrar a informação, a novidade, as provocações? São os meios digitais. Então, não é o meio digital que nos tornou viciado e que fez perder o foco. É a falta de foco que nos fez viciar em uma alternativa para que nosso cérebro se sinta estimulado, para que nosso cérebro sinta prazer. É por isso que a gente não consegue deixar o celular mais da nossa mão. E essa reconexão com a gente é um processo longo, é um processo de um vício como um vício qualquer. Por quê? Porque você tem que ressignificar seu cérebro. Você tem que fazer ele reaprender o estado normal das coisas. Porque esse mundo digital, essa estrutura de
de estar buscando sempre coisas novas, essa busca de sempre estar muito hiperativo, essa condição de hiperatividade, na verdade, é justamente porque você não tem um foco, você não tem um objetivo, você não tem uma estratégia, você não tem um propósito na sua vida. E quando a gente perde isso, o seu cérebro ele entra num looping louco, ele quer, de alguma maneira, fazer qualquer coisa para que ele se sinta útil, se sinta ativo, até que ele encontre algo que importa para você. Então é como se você apertasse o botão ali e fala, cara, procura você mesmo algo que importa. E ele joga isso ali para o inconsciente e você passa a buscar meios digitais para tentar sanar essa sede de encontrar algo que é importante para você, de você ser reconhecido, você ser valorizado, você se sentir pertencente, você sentir os seus princípios e valores. Ou você passa a ser hiperativo, querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, começar vários projetos, dar atenção em várias coisas completamente paradoxais. Você tá ali, quer fazer uma coisa, quer fazer outra, quer fazer outra, uma hora você quer. Ah, não, agora eu vou começar um projeto sei lá, com um hotel de bichinho, outra hora, não, agora eu vou montar um míssil nuclear. Ou seja, você acaba entrando nessa piração porque o seu cérebro está buscando encontrar algo para você dar foco, algo para você dar atenção. O problema é que tudo isso vai viciando, porque conforme você começa um projeto, você recebe uma carga ali de neurotransmissores, de dopamina, potência para agir. Aí, putz, não é o que eu quero. Aí começa outro, putz, dá aquela carga. Então você começa a fazer várias coisas para tentar suprir essa necessidade de sentir prazer. E é isso que acontece com a gente no nosso dia a dia. O mesmo com o celular. Você está lá, começa a fazer um negócio, aquilo que você está fazendo, você nem sabe por que está fazendo, você nem tem ideia do que você está fazendo ali no trabalho, é uma coisa que você não tem valor nenhum para você. E aí você começa a sentir meio desanimado, aí vai lá para a rede social, começa lá a brigar com alguém, começa a xingar, brigar, vai discutir, ver que não sei quem sofrendo, não sei quem, não sei. Quer dizer, você acaba entrando no mundo, ufa, ó, prazer, informação nova, sentir potência ali, vou continuar aqui. E isso, ou seja, você vai usando como artifício para sentir prazer em coisas que são inúteis, são coisas que não têm uma menor necessidade na vida, troca o inútil. Quer dizer, troca o útil, aquilo que você deveria dar atenção, que deveria importar para você, por algo inútil. E isso também tem a ver com uma questão fundamental que vem acontecendo hoje com o ser humano, que é a individualização. E esse é outro problema que o ser humano está passando. O ser individual. Por que disso? O ser humano, quando ele tem o contato humano, quando ele tem um contato, as relações humanas, quando ele tem esse contato humano, ele tem ali a teoria do espelho, né? Ele busca ali meio que se identificar e essa identificação é saber o que o outro, é tentar entender o que o outro entende dele. Nessas trocas entre o que eu sou o outro o outro sou eu, ou seja, são essas trocas de relações, de afetos que faz com que a gente construa uma realidade presente. Bom, Marcelo, mas por que isso é importante na questão do foco? As relações humanas, as relações reais, as relações humanas, elas fazem a gente trazer a realidade do que é vida, do que realmente importa, que é muito diferente do mundo alienado, do mundo digital. Ou seja, lá existe um mundo, é um outro universo, é uma outra realidade. São pessoas que são ali como se fosse avatar. Não é real o que acontece ali. 99,999% não é real. São pessoas uma grande parte vazias, querendo mostrar justamente quem não é. São pessoas que vivem das sombras. E nas relações humanas, isso se quebra, porque o contato humano, a relação humana, traz a mente humana, através de um monte de neurotransmissores, um deles é a oxitocina, traz ali para você uma questão de afeto, traz você para a realidade. E essa realidade faz você perceber o que importa e o que não importa para você. Então, as relações humanas também é uma das questões que tem levado as pessoas a essa alienação, a essa condição. E quanto mais isolado, quanto mais digitalizado a gente passa a viver as relações, mais distante do propósito, mais distantes das nossas metas e mais alienada a gente vai ficando e mais incapazes de produzir algo útil, de criar algo útil, de ser criativo, inovador,
de efetivamente ter tesão pela vida, ter vontade de fazer as coisas por um sentido, por um propósito muito maior, que é o propósito de você ser uma pessoa melhor. Você está num processo de evolução em busca da perfectibilidade. Quanto mais digitalizado, mais distante você está desse mundo, porque você cria um mundo paralelo entre você e você mesmo. São personas muito fora da realidade que você cria. E isso é um grande problema. Por isso a dificuldade do foco que a gente tem hoje. Então isso também é uma questão do foco. Bom, o que importa, Marcelo? Por que você está falando tudo isso? Porque se a gente não ter meta e não ter propósito, a gente tem uma outra área do cérebro que chama Sistema Ativo Reticular Ascendente. O que é isso? Ele para os íntimos chama SARA. O que é isso? É uma área do cérebro específica a escolher informações que chegam pelos nossos sistemas sensoriais, sons sensoriais. Ou seja, o SARA, ele é aquela parte do cérebro que eu falo, poxa, ele vai olhar pro Marcelo e falar, pô, o Marcelo ele gosta aquilo ali é legal para ele. Olha, aquilo ali ele é um projeto bacana para ele encarar, é um desafio legal para ele encarar. Então vamos fazer o seguinte, vamos prestar atenção em tudo aquilo que tem a ver com o projeto dele e o resto vamos ser meio irrelevantes, vamos deixar para depois. Ou seja, vamos fazer o Marcelo ter foco, dar atenção. Porque aquilo importa. Então, o SAR ele vai fazer tudo que você encontrar na sua frente vai ser em função do seu propósito, do seu querer, da sua vontade, daquilo que é importante e tem valor para você. E essa área do cérebro é uma área fundamental, porque essa área está ali próxima, está dentro da área singular, próxima à região onde trabalha nossas emoções, onde se constrói o sentimento, ou seja, ele tem a ver com o nosso bem-estar. Ele ativa diversas áreas do nosso cérebro que vai nos deixar cada vez mais potentes, cada vez com mais tesão de fazer as coisas. Só que para acionar esse SARA, a gente tem que ter um propósito. Se a gente não falar para nós mesmos o que a gente quer, ele não vai saber o que importa e o que não importa. Então, a gente precisa desacelerar, a gente precisa acalmar o nosso estado, o nosso ânimo de ser. A gente precisa nos desconectar dos ruídos de uma maneira que a gente possa voltar a ser nós com nós mesmos, a enxergar quem nós somos, do porquê nós somos. Ou seja, é um processo de autoconhecimento novamente. É um exercício de tentar reestabelecer uma normalização do seu próprio ser. E isso é um processo difícil. Bom, pessoal, eu espero que até aqui vocês tenham entendido o porquê que a gente está tão desfocado. Ou seja, realmente tudo que vem acontecendo tem amplificado a questão desse desfoque. Mas o cérebro nosso, ele nos dá um monte de possibilidades de reorganizar, de ressignificar. Ele tem ali alguns botãozinhos que é meio que um reinicia. Ele tem isso, você pode fazer isso com você. Para isso, você precisa falar para ele o que você quer. Então, hoje, que ficou muito na moda, mindfulness, yoga, meditação, estado de atenção plena, tudo isso funciona. Tudo isso bem feito, estruturado, funciona. A grande questão é que para você praticar exercícios de estado de atenção plena, seja qual você acha que importa, você tem que ter um objetivo para praticar isso. E o objetivo não é resolver problemas, não é se livrar dos problemas. O objetivo é você se reconectar com você mesmo. Então é se acalmar, é sentir você, é sentir seu corpo, sentir as células vivas, se movimentando dentro de você, você sentir seu coração batendo, você sentir sua cabeça pensando, você sentir o calor, você sentir a sua digestão acontecendo, é você sentir você precisa se acalmar. Então a prática de todo e qualquer exercício desse ajuda você a ir reeducando a sua mente, porque são maneiras de você fazer isso para se acalmar de verdade, desacelerar. E claro que a partir do ponto que você vai entrar no processo desse, você também tem que começar a desconectar e começar a criar uma lista de você com você mesmo para aquilo que realmente importa.
Pô, importa saber do BBB, são coisas inúteis. Importa saber se o filho de um político tal tá falando. Cara, são coisas idiotizadas, são coisas que tomam você e tornam você um alien, tornam você um zumbi, uma pessoa fora da realidade, torna você vítima de bolhas que só existe para destruir você com você mesmo. Então, o que que eu dou a dica aqui? Se você vai começar no processo desse reencontro com você, se você realmente se importa com você, se você realmente quer reencontrar a pessoa que existe em você, comece com a prática desses exercícios. Comece, procure aí práticas que te ajude a desacelerar a sua mente. Isso é fundamental, mas não faça isso com a intenção de resolver problemas, mas com a intenção sempre de reencontrar você com você mesmo, que é isso que importa. O resto, enfim, o resto vem pelas suas conquistas a partir das suas vontades. Basta ter foco, mas é preciso você fazer essa reeducação. O outro exercício é saiba o que é importante. Ou seja, se eu posso ler um bom livro, o que eu vou ler? Um bom livro ou um site fuxico ou um site pornográfico? Ou um WhatsApp de intriga, de briga, de confusão? O que importa para você? O que vai gerar foco para você? Conhecimento, o saber. Quanto mais conhecimento nós temos, mais memórias temos para desvendar o mundo que a gente vai criar. Não, o mundo não é como é, o mundo sempre é como nós criamos ele. E esse conhecimento vem a partir do saber. A leitura é um grande desafio para você se reconectar. E a leitura, o primeiro dia vai estar cansado, o segundo dia você vai conseguir só ler o 10 pá, vai lembrar de duas, uma, o terceiro dia você já melhora, você começa a lembrar de três ou quatro, quarto dia você já se entra em sincronismo ali entre você e o livro, daqui a pouco aquilo torna interessante, ou seja, a leitura é um hábito. E a leitura dá prazer. Agora, vou aqui fazer uma vírgula sobre leitura. Ler através de um tablet, da tela do computador, não é a mesma coisa que ler no papel. Isso tem uma explicação muito simples. A velocidade do movimento da luz ela incita muito, como é que eu posso dizer? A cor e a velocidade da luz, ela sobrecarrega o nervo óptico, sobrecarrega a decodificação da informação que vem pelo nervo óptico. Ou seja, você sempre sente uma sobrecarga. Você não consegue focar, não consegue dar atenção plena, porque é uma sobrecarga chegando a você de informação, justamente pelas mudanças ali. Então, o papel não faz isso. Você ler no tablet, a memorização da leitura num tablet, numa tela de TV, numa tela de computador, e um livro é totalmente diferente. E a interpretação do que você está lendo também. Por quê? Quanto mais calmo, quanto menos ruído, quanto mais possibilidade de você aproveitar o máximo daquele sentido que você está recebendo a informação, mais você consegue se concentrar e mais clareza você vai ter para o seu cérebro procurar ali memórias mais antigas, informações que vão se interrelacionando, que vão se concretizando de maneiras muito mais lúcidas. Você começa a ter novos insights porque você está acalmando seu cérebro está tendo tempo para trabalhar as informações que estão chegando. Quando você faz isso na tela do computador, na tela de um celular, isso não vai acontecer. Isso é fato. Beleza, pessoal? Então, o que eu posso sugerir? Procure isso. Outras questões, no artigo amanhã eu vou deixar até alguns passos lá. Então, por exemplo, uma das questões também que ajuda a gente a se encontrar muito com o nosso foco é começar a fazer perguntas para nós. Então, essa questão que eu falei para você, o que importa? O que é importante para você? Essa pergunta você tem que se fazer sempre. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou lendo? O que isso que eu estou lendo importa para a minha vida? O que isso vai mudar a minha vida? O que isso vai trazer de ganho, de alegria, de felicidade, de potência, do saber, de conquistas? Então, essas perguntas que você fazer seu cérebro trabalhar. Para que eu estou lendo isso? Para que eu estou vendo isso? Para quê? Para que eu estou brigando com a pessoa? Para que eu estou... Ou seja, é uma maneira de você começar a filtrar aquilo que importa ou não importa. Sempre abasteça suas memórias de conhecimento. Outra questão que a gente tem que aprender, que reaprender, né? É quando você ter uma vontade, haja. Ou seja, veio aquilo, você tem uma intenção, não deixa aquilo devagar pelo universo e você deixar para amanhã. Não, já começa a agir, põe no papel, escreve, faz o roteiro,
faz um desafio, coloca aquilo como um propósito, uma meta e começa a fazer, mesmo que no meio da caminhada mude, mas você tem que praticar isso. Outra é treinar o foco. Como treinar o foco, né? Existe maneira? Existe. Por exemplo, de vez em quando, no seu trabalho, dá uma de louco, né? Porque normalmente as pessoas vão te olhar e falar assim, esse cara é meio maluco, mas não é não. Pega um ponto na parede, um prego, um quadro, e fica olhando para ele. Fica olhando só para ele. Só para ele. Para e olha para ele. Todas as vezes que seu pensamento ir, volta para cá. Não, eu quero olhar para o quadro. Ah, veio um pensamento lá da ex, não sei o quê. Ops, volta, eu quero olhar para o quadro. Isso é exercício de você ir reaprendendo a dar foco. Isso é uma maneira. É uma maneira simples e prática de você fazer do seu dia a dia. Então, tem vários exercícios. No artigo amanhã eu vou deixar lá alguns exercícios muito bacanas para você praticar com você mesmo, fazer uma espécie de auto-hipnose, uma espécie de alto estado de atenção, você fazer isso com você mesmo no seu trabalho mesmo. Às vezes você fala assim, você para e fala assim, cara, quero sentir o dedão do pé. E você vai ficar pensando em sentir o dedão do pé. Você quer sentir o dedão do pé. E só isso importa no mundo para você. Nada, o mundo pode cair, bomba nuclear explodir, você tem que sentir o dedão do pé. E faz isso por 5, 10 minutos. Opa, veio um pensamento aqui, não, eu quero o dedão do pé. Não, surgiu, não, eu quero um barulho lá, não, dedão do pé, só quero o dedão do pé. Outro muito legal, esse eu uso muito com meus clientes, justamente quando eu vou praticar hipnose, é você ir resumindo, né? Então você começa a concentrar-se, por exemplo, nesse momento eu quero ver 3 pontos na parede, quero ouvir só 3 sons e sentir só 3 sensações. Aí você faz essa filtragem toda e você mira sua visão em 3 pontos, mira o seu corpo, não, eu estou sentindo só o meu pé no chão, na minha cadeira, sentindo as coisas na cadeira e minha bunda sentando aqui. Bom, então eu já tenho 3 pontos e 3 sensações. Agora 3 barulhos. De tudo que está acontecendo, ó, aqui tem um cachorro, aqui tem uma pessoa falando, aqui tem uma música. E pronto. Aí você concentra nisso o máximo que puder. Aí você passa, tipo, alguns minutos que você conseguiu fazer essa filtragem e fala, agora eu vou só 2 pontos, só 2 sensações, e só dois pontos, 2 sensações e dois áudios, né? 2 coisas que eu quero ouvir. Depois conseguiu fazer essa filtragem, só 1 ponto, só uma sensação e só 1 ponto que eu ouvi. Quando você conseguir esse 1, você já estabeleceu para você uma reorganização de estado de atenção. Pratique isso no dia a dia, tipo, de manhã faz uma vez, à tarde faz uma vez, antes de dormir faz outra vez. Você fazendo essa reestruturação, você volta a ter controle, para de ser hiperativo, você se acalma. Você só tem que mostrar para o seu cérebro que você é um ser normal, porque senão ele vai ficar procurando encontrar problemas e tentar arranjar razões porque você existe, e isso vai sempre causar essa desconexão, essa desatenção de você com você. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado. Eu espero que agora, esse começo do segundo semestre, eu consiga estar mais tranquilo aí para a gente voltar a gravar esses vídeos sempre. Não deixe de compartilhar, convidar seus amigos, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de me mandar aí suas sugestões, comentários, que me ajuda muito. Lembrando então que os vídeos de manhã são publicados às 10 da manhã, são curiosidades da mente e cérebro, são vídeos curtinhos, e esse da 8 da noite são vídeos mais longos que tem a ver com meus artigos. E esse artigo está sendo publicado amanhã, chama Como Treinar o Seu Cérebro para Prestar Mais Atenção. É um artigo bem bacana, bem completo, e no final eu deixo ali alguns exercícios para você poder fazer e fazer essa reconexão de você com você mesmo. No mais, muito obrigado por me aguentar até aqui. Espero que tenha realmente gostado, e se você gostou, eu consegui aqui dar o meu melhor, de uma maneira aí de eu poder reconhecer que eu estou fazendo uma diferença para você. Tá bom? Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.